Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Fábio, biomédico, professor de bioquímica, tá bom? E esse é o Papo de Laboratório, né? Como é que é o Papo de Laboratório? Eu tô sempre trazendo aqui conteúdo para vocês, videoaulas, né? Então eu geralmente trago um esquema, falo do pessoal da comunidade, comento um monte de coisa vocês aqui no YouTube, tá? Contudo, eu falei, por que não trazer algumas experiências, algumas histórias que chegam até mim, trazer para vocês aqui, compartilhar um pouco dessa experiência. Então, esse é o Papo de Laboratório, não tem esquema aí, tá? Você não vai precisar entrar na comunidade, baixar o esquema lá na Hotmart, nada disso, não tem esquema. Aqui é um tete-a-tete, né? Um cara a cara comigo. Bom, vamos lá. A história de hoje, a história que vai inaugurar aqui o nosso Papo de Laboratório, é um erro muito grosseiro que me contaram recentemente, tá? Bom, como vocês podem ver, eu trago aqui para o canal alguns vídeos aí falando sobre a importância do exame de urina, né, interferentes, assuntos relacionados ao exame de urina de modo geral, ok? Também eu tenho colocado esse tipo de assunto lá no Instagram, então se você não me segue no Instagram, me acompanha lá que eu também levo conteúdo para lá. E lá no Instagram chegou um rapaz perguntando a seguinte informação, né? Chegou assim e falou, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, não, claro, pode. Ele falou assim, é porque no laboratório onde eu trabalho, eu sou biomédico, porém eu trabalho como técnico. E lá eu sou responsável por fazer as análises da amostra de urina. E contudo, né, recentemente tem acontecido algumas coisas que me deixam chateado. Eu falei, não, o que aconteceu? Me conta aí, rapaz, tal. Depois eu até perguntei pra ele se eu podia contar a história, ele falou que podia, né? Mas eu não estou dando nomes aqui para vocês irem atrás do rapaz, obviamente. E aí ele falou assim, olha, no momento que eu for fazer análise, em algumas urinas que eu analisei, estava batendo... A fita a gente estava mostrando uma coisa, contudo, quando eu ia olhar na lâmina, eu não via aquilo. Mas mesmo assim eu anotava o resultado bonitinho. E aí eu liberava pro responsável técnico lá digitar e liberar. E aí o responsável técnico, ele falava que se estava na fita, tinha que ter na lâmina. E aí ele modificava o resultado para liberar o resultado conforme ele achava que estava aquela amostra daquele paciente. Quando ele me contou isso, gente do céu, eu falei, meu Deus, como assim, Pai Eterno? Primeiro que é antiético, né? Segundo que é um erro grosseiro, mas grosseiro, gigantesco, assim, sabe? Se está reagindo na fita, tem um motivo, né? Ou seja, por medicação, seja alguma alteração que o paciente fez, ok? Pode sim reagir na fita e você não encontrar nada em lâmina. Exemplo claro aqui para vocês. Se na fita reagir sangue, né? Hemoglobina, ter uma hemoglobinúria, você vai olhar na lâmina, você não vai ver hemácia, você também não vai ver hemoglobina. Por quê? Porque as hemácias foram rompidas, então tem material ali de hemácia, reagiu na fita, contudo você não vê em lâmina, ok? Então você vai colocar as cruzes lá, desse sangue, e contudo você não vai ter essa contagem em lâmina, tá vendo? Então pode acontecer sim. O importante sempre é investigar a causa. Por que está reagindo na fita e eu não vejo certa estrutura aqui na lâmina, né? Tem que ter essa noção, tem que fazer esse tipo de análise, né? E nesse caso que me contaram, eu fiquei de cara, falei, não é assim. Se reagiu na fita, tem que ter um motivo. Reagiu na fita, por que reagiu na fita? Você não viu nada em lâmina? Ok, deixa eu dar uma olhada. Qual o componente da fita que reagiu? O paciente faz uso de medicação? Essa urina tá com a coloração alterada? Tudo isso, tá, gente? Mas não somente na urina. Vou pegar outro exemplo. Às vezes, pode realmente acontecer esse fato de ter reação de sangue na fita, olhar na lâmina e não ver nada. E quando você vai para a urina está avermelhada. Ou às vezes você tem acesso ao hemograma desse paciente, esse paciente está com anemia, ok? Então o analista ele tem que ter esse papel de juntar todas as informações, desde a anamnese, desde o exame do paciente ali, todos os exames que ele fez, às vezes o histórico, tá? Fazer uma análise e liberar aquele resultado do paciente. O que um analista ele não pode fazer, jamais, não pode, tá? Isso aí cabe processo, cabe perca de emprego, cabe um monte de coisa, tá bom? O que um analista ele não pode fazer é pegar um resultado de um paciente e da cabeça dele achar que aquilo não condiz com a realidade e modificar esse resultado e liberar o resultado. Isso é criminoso, tá? Então não pode. Quando chegou até mim, eu falei, não, amigo, como é que você pode proceder numa situação dessa? Já que você faz análise da urina, faz o seguinte, quando tiver alguma reação na fita e você não vê algo em lâmina, antes de você pegar e jogar a amostra desse paciente fora, ou qualquer coisa do tipo, chame esse analista, né, chame esse responsável técnico que vai digitar o resultado e liberar, chame ele para ele dar uma olhada nessa urina, ok?
e ele mesmo às vezes fazer o procedimento, porque ele fazendo o procedimento, aí ele vai se questionar, e às vezes ele vai pedir uma recoleta. E você mesmo, como técnico, você pode sugerir para essa pessoa que estiver responsável, é melhor uma recoleta, tá? Às vezes você pode estar inseguro, né? Pede uma recoleta ali. O exame de urina, ele é tranquilo, tá? Mas tem outros exames que eles são, de certa forma, mais agressivos, tá? Por exemplo, colocar uma agulha no braço do paciente, furar ali, para alguns pacientes é uma morte, né? Então, assim, obviamente tem que ter esse tato, né? Saber qual que vai pedir uma recoleta ou não. Mas em todo caso, o melhor jeito de você resolver é, em um tipo de situação dessa, chamar esse analista ali para ele também fazer análise juntamente com você, né? Eu comentei com ele, chama para ir para perto, mas o que não pode, de fato, é esse analista que fez esse procedimento errado, né? Totalmente errado, né? De modificar um resultado e liberar, permanecer dessa forma, ok? Isso aí se a pessoa juntar ali informações, não, mas juntar prova, tá? Isso aí cabe até demissão por justa causa, cabe processo, cabe um monte de coisa, tá? Então, se você é um analista e fez algo parecido, não faça, gente. Você não pode fazer isso, é criminoso, tá? Se você trabalha com alguém desse tipo, tenta trazer essa pessoa, tenta modificar o pensamento dessa pessoa para poder trazer ela para perto de você, para ela fazer de forma correta, tá bom? Agora, em todo caso, você tem que estar sempre se resguardando ali, tá bom? Porque geralmente quebra pro lado mais fraco. Então você tem que juntar dados também, tá bom? É o que eu informo para você. Junta dados ali, deixa os dados guardadinhos, tá bom? Para você se resguardar. E também tá? Todo mundo tem que ter um pensamento analista, tá? Um pensamento crítico de juntar informações e traçar ali, analisar tudo e traçar um caminho, né? Mas juntar todas as informações, ok? Analisar tudo aquilo e liberar. O que não pode é modificar resultado de paciente, tá bom? Se tá na dúvida, mas tem que contornar a fita e não tem na lâmina. Se tá na dúvida, pede uma recoleta, ok? Analisa de novo. Entre em grupos, por exemplo, do WhatsApp, como é um grupo nosso, manda lá, pergunta, né? Pergunta ali que o pessoal acaba respondendo, o pessoal ali é unido, tá? Então troca informação e chega a um desfecho muito, mas muito melhor do que um ser humano modificar o resultado de um paciente, tá bom? Bom, esse foi o nosso papo de laboratório, foi o nosso primeiro vídeo aí, meio que para um desabafo, né? Mas é meio que um vídeo onde eu vou trazer histórias que chegam até mim, ok? Obviamente, se a pessoa autorizar, eu trago, sem citar nomes, né? Para não dar problema para ninguém, eu trago aqui e compartilho com vocês, tá bom? É isso, muito obrigado. E não esquece que você pode fazer parte da nossa comunidade, eu já ia me despedindo, o link está aqui embaixo. Você também pode me seguir lá no Instagram, tá bom? Que tem vídeos todos os dias, né? E eu tô careca de saber que vocês gostam aqui do conteúdo. E é isso, abraço e se cuida, até o próximo vídeo.